Aleluias. Tome o seu assento, fique à vontade e abra o teu coração. Glórias a Deus. Mais uma vez, boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus a todos. Queria dizer aos irmãos, sejam bem-vindos quem veio pela primeira vez, e agradecer a Deus pela vida de uma amiga nossa, de uma família inteira, que eu peguei no colo, Rafinha, a nossa amiga Sheila, a Lívia, o Gui tá ali, o Rafa, e glória a Deus pela vida deles. Feliz demais, irmãos, e glória a Deus, e seja bem-vindo você que veio pela primeira vez. Glórias a Deus. Queria agradecer a Deus primeiramente, ao nosso soberano, por causa da sua misericórdia eu estou aqui, por causa da sua graça. Agradecer também aos meus pastores, Arnaldo, pastora Nira. Estou com saudade de viajar de novo com vocês. Oh, glória, é bom demais. Quando você está do lado, irmão, você aprende coisas que não aprende com ninguém. É muito bom estar do lado deles, é a presença. Glórias a Deus. Agradecer também os pastores aqui, aniversariante, pastor Estela, pastor Michael. Agradecer aí presbítero Tiago também, toda a casa, todos os líderes e todos a vocês. Irmãos, essa igreja está linda, essa igreja está cheia, o povo está voltando. E venha para cá também, que a gente está morrendo de saudade de você, para te dar um abraço, irmãos. Venha para cá que depois nós vamos combinar um churrascão aí, todo mundo junto, né, pastor Maico? Pastor Maico vai ser o churrasqueiro, pastor. Glórias a Deus, glórias a Deus. Vamos para a palavra, Êxodos 33. Pastor, domingo passado, falou um pouquinho sobre a presença de Deus, falou um pouquinho sobre a primícia, o principal de tudo, que é a presença. E eu queria ler um pouquinho sobre isso. Está em Êxodos 33, versículo 13. Versículo 13 até o versículo 15. Glórias a Deus. E diz assim: agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo. Diga contigo. Para te fazer descansar. Então disse: se a tua presença não for conosco, diga conosco, não nos faça subir daqui. Glórias a Deus, obrigado, irmã Milta, bênção de Deus. Irmãos, o texto que eu acabei de ler não é um texto que fala somente sobre uma história, Vilmar, uma história de libertação, mas por trás de tudo isso há um milagre muito grande, atrás desse versículo, atrás desse capítulo, atrás dessa história. Por que eu digo isso? Porque Êxodos vai declarar e nos mostrar a história de um povo chamado povo de Deus, que fica cativo durante 430 anos, debaixo da poderosa mão de Faraó americano. Mas o que nos chama a atenção e faz isso ser um grande milagre, é que aquele povo estava escravo, estava cativo, pastor Estela, há 430 anos. Ou seja, um povo escravo, ele não tem vontade, ele não come aquilo que ele quer, ele não fala aquilo que ele quer, ele não faz aquilo que ele quer. O que eu quero dizer, irmãos, para que vocês tenham ideia do tamanho do milagre, se você pegar uma criança, ela crescer, chegar até os 5 anos, ela vai falar português, a nossa língua. Ela vai comer feijoada, vai comer miojo, diga misericórdia. Ela vai comer tudo que o brasileiro come. Ela vai falar português, vai assistir os canais português, ela vai ter a mesma educação que nós temos. Mas se você pegar essa mesma criança,
com 5 anos, Joelma, e levaram ela para os Estados Unidos, levaram ela para a China, e ela não ter contato com nenhum brasileiro. Irmãos, em 5, em 7 anos, essa criança ela não fala mais português, essa criança não sabe mais a língua dela, essa criança não come mais o que ela comia durante o tempo que ela passou no Brasil. Ela não faz as coisas que ela fazia. Por quê? Porque o tempo apaga, porque o tempo consome, porque o tempo tira tudo aquilo que nós aprendemos com os nossos pais. Então eu quero dizer que Êxodos é um grande milagre, porque aquele povo fica 430 anos escravizado diante da mão poderosa de Faraó. Mas passados-se 430 anos, ainda está consolidado o Deus deles, está consolidado a tradição deles, está consolidado a língua deles. Sabe o que eu quero dizer? Estava consolidado, Deus conservou, porque havia uma promessa. Levanta a tua mão que eu quero profetizar com a autoridade que Deus me deu. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o tamanho do seu problema, eu não sei o tamanho das suas adversidades, eu não sei o cativeiro que você está passando, eu não sei a escravidão que você está passando, mas deixa eu liberar uma palavra. Você tem uma promessa e Deus vai te conservar vivo até que se cumpra. Oh, Jesus! 430 anos debaixo da mão de Faraó, quebrando pedra, levando pedra, carregando balde de barro, servindo na casa, servindo no trabalho. Mas chega uma hora que o povo cansa. Mas o interessante, irmãos, o que mudou diante de 430 anos? Que acontece o grande milagre. Porque todos os dias eram os mesmos dias, eles faziam a mesma coisa, eles falavam a mesma coisa, eles se diziam a mesma coisa, mas nada acontecia. Mas chega um dia que tudo muda, porque eles cumprem um princípio. Olha que coisa linda, princípio esse que era desde antes a fundação do mundo, que Deus já tinha decretado. Cleito, mas por que você diz isso? Porque tudo está em Deus, tudo foi criado nele. O nosso ontem, o nosso hoje, o nosso amanhã, para nós é diferente, mas para ele é tudo igual. Tanto faz, mas tudo está no teu controle. Por que eu digo isso? Porque todos os dias aqueles homens e aquelas mulheres, elas levantavam, elas reclamavam, elas murmuravam, elas choravam, elas descansavam, elas tinham a mesma vontade todos os dias. Mas de repente, depois de 430 anos, eles fazem algo diferente, que chama a atenção de Deus. Eles clamam. Por que eu digo que tudo estava em Deus e tudo estava decretado? Porque a Bíblia vai dizer que quando Salomão cria o templo de Salomão poderoso, aquele mesmo que quando ele ora, a glória desce, todos caem, mas ele diz assim: Senhor, o templo está aqui, está lindo, a tua presença está aqui, o teu povo está aqui, a tua palavra está aqui, mas eu sei que o povo vai pecar, eu sei que o povo vai falhar, eu sei que o povo não vai fazer a tua vontade, mas e quando fizer? Aí Deus olha do alto e diz: quando fizer, quando estiver tudo difícil,
quando vier o problema, quando vier o pecado, quando vir que aquelas pessoas vão cair, é só eles lembrar da minha palavra que está em 2 Crônicas 7:14. E se o meu povo, que se chama pelo nome, se humilhar, orar, se procurar a minha face e se voltar dos teus maus caminhos, eu olharei do céu, perdoarei os seus pecados e curarei a tua casa. Oh Jesus, eu sinto a graça dele aqui nesta noite. Ah, se você pudesse sentir, se você pudesse ver a presença. Aquele povo clama e nos deixa uma lição extraordinária. Por quê? Por que não muda a nossa vida, pastor? Porque todos os dias são as mesmas coisas. Todo dia é reclamação, todo dia é murmuração, todo dia é choro, todo dia é joelho no chão reclamando, mas nada muda. Sabe por quê? Porque Deus não age por dó. Deus não age pelas nossas lágrimas de crocodilo. Deus age pela palavra dele. Então deixa eu dizer, este cativeiro, este problema, esta adversidade que se levantou na sua vida, estão com os dias, as horas contadas, porque hoje você vai se aquebrantar, colocar os joelhos no chão, vai se humilhar e clamar a Deus, e Ele vai escutar do céu para te perdoar e curar a tua casa. Meu Deus, o povo clama, pastor, e Deus olha lá do céu, um homem que já havia preparado, seu nome Moisés, um homem com uma vida assim, mais ou menos igual a nossa, conturbada, não sabia onde ele estava, não sabia que ele era direito, mas chega um dia que ele vai para a casa do seu sogro, 80 anos, ele andando pelo deserto, pastor, idas e vindas, vendo a mesma coisa, e o que ele via todo dia, Brandão? Sarça, uma árvore seca, todos os dias ele passava, e as árvores estavam lá, mas ele não percebia, porque ela não chamava atenção, porque ela não era bem vista, ela não era bela, ela não tinha figura boa, ela não tinha nada que chamasse atenção, ela era desprezível. Mas chega um dia que ele vê algo diferente, aquela árvore pegando fogo. Cleito, mas a árvore ela pega fogo normal. Por quê? Porque o deserto na sombra é 50 graus, então pegava-se fogo. Mas quando ele olha, ele observa, passa-se o tempo, ele vê algo poderoso, ele vê que aquela árvore e aquele fogo não são normais, há uma resistência, há uma persistência, e aquela sarça não se consome. Mas bastando isso, ele vendo que ali tinha resistência, que aquilo não era normal, de repente, quando ele vai se aproximar, sai uma voz dela, dizendo: ei, tira as sandálias do seu pé, porque o lugar aonde você pisa é santo. Na mesma hora, pastor, ele olha, ele começa a observar diferente naquela árvore, ele começa a olhar diferente aquilo que ele via todo dia, e mais, ele se reverencia diante. Sabe o que Deus queria mostrar para Moisés? Vou pregar com 2. Sabe o que ele queria mostrar para Moisés? Ele queria mostrar assim: ei Moisés, sabe você mesmo? Você que não sabe onde você está, você não sabe quem você é, você que todos desprezam, você que ninguém dá bola nenhuma, você que ninguém quer andar do lado. Mas por quê? Porque falta-te uma coisa.
E essa coisa é a que chegou nesta sarça. Sabe qual é? A presença. Sabe o que eu quero dizer para você? Você pode ser uma pessoa normal, você pode ser uma pessoa que ninguém olha, você pode ser uma pessoa que ninguém quer estar do lado, mas se a presença chega, você vai ser chamado a atenção, você vai mudar vidas, você vai mudar casas, você vai transformar famílias, você vai mudar bairros, você vai fazer história. Eu quero correr aqui essa noite. Meu Deus, que coisa linda. Moisés, é tu, Moisés. É você mesmo que está chorando, que se sente desprezável, que se sente que é um zero à esquerda, que não serve para nada, que é um improvável. É você mesmo, Moisés. É você mesmo, Moisés, que está sentado, que está me olhando por essa câmera. É você mesmo que eu quero usar. Moisés, ele vai até Faraó. Meu Deus, quando ele chega diante de Faraó com aquele povo, Deus diz para ele: Moisés, você será libertador do meu povo. Então Moisés vai, um homem normal, antes da presença. Mas agora Moisés chega diante de Faraó e fala: Faraó, Deus falou para você libertar o povo dele. Vocês conhecem a história, as 10 pragas, mas o que me chama a atenção, e eu não quero perder tempo nas pragas, chega na penúltima praga, Moisés está diante do Faraó. Faraó está sofrendo, ele e tua casa, junto com as pragas. E então ele chama Moisés para fazer um acordo, para negociar, pastor. E ele diz assim: Moisés, vamos fazer o seguinte, eu mudei de história, eu mudei de ideia. Leva esse povo para o Egito. Pode levar, Moisés, eu libero eles para adorar o Deus que você fala. Moisés olha, talvez desacreditado, e diz: é verdade, sim, eu libero, mas você vai sozinho com o povo, porque os bois e as ovelhas ficarão. Moisés tem discernimento, é amigo de Deus, e ele diz assim para Faraó: Faraó, eu não deixo nenhuma unha para trás. Sabe qual é o nosso maior problema, irmãos? É que nós aceitamos Jesus, nós queremos caminhar com Ele, pastor. Nós vestimos até terno, nós vestimos até roupas bonitas, mas quando nós estamos diante de Deus, nós dizemos: eu sirvo a Ti. Mas com o inimigo nós negociamos e dizendo: eu posso servir a Deus, mas aquele pecadinho eu vou deixar escondido. Aquele ego eu vou deixar guardadinho dentro de mim. Aquela soberbazinha eu vou deixar dentro de mim. Por quê? Porque não queremos servir a Deus totalmente. Nós achamos que nós temos que servir do ponto que nós precisamos, do que é conivente com nós, presbítero. Rodolfo, nós olhamos e falamos: ó Senhor, eu até sirvo a Ti, eu até aceito a Ti, eu até vou para a igreja, mas deixa eu falar, algumas áreas da minha vida eu não dou. Eu posso entregar a minha família, que ela é problemática. Eu posso entregar a minha vida, que eu preciso até mudar um pouco. Mas Senhor, a minha finança, deixa que eu cuido. Sabe qual é o problema? Nós queremos servir a Deus parcialmente. E Deus, Ele vai dizer: não se pode servir a dois senhores, um odiará e o outro amará. Moisés
ele se sente firme, diz assim para Faraó: Faraó, nenhuma unha ficará. Olha o que Moisés fala. Ele confia totalmente a Deus, mesmo ele não sabendo o amanhã. Por quê? Porque o nosso problema é entregar na mão de Deus e dizer: Senhor, o Senhor a partir de agora dirige a minha vida. Mas quando sai do nosso controle, nós queremos tomar o controle de novo, pastora. E é Deus falando para você: ei meu filho, ei minha filha, talvez você olhe caminhos tortuosos, mas eu estou à frente, eu dirijo, eu guio a sua vida, e pode ter certeza que meus planos são de bem, são de paz, são de bênçãos, são de prosperidade. Moisés se entrega por inteiro. E olha o que acontece. Vem a 10ª praga. Moisés libera o povo e diz assim: levem toda a riqueza. A riqueza, irmãos, tinha um propósito. Não era porque Deus achou o povo bonito, não era porque Deus achou o povo legal, mas tinha um propósito. Diga propósito. Guarda essa palavra que daqui a pouco vem. E aí Moisés continua. Ele leva o povo até o deserto para adorar a Deus. E quando chega, Deus dá uma ordem. Deus faz uma proposta e diz assim, como a pastora Estela disse: Deus, ele não impõe, ele propõe. Né, pastora Estela? Deus não impõe, Deus propõe. E a proposta de Deus é assim: e se meu povo me adorar, me buscar, me aceitar e ouvir a minha voz, eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo, propriedade particular, sacerdote real, santos. Mas olha o que acontece. Deus fala: Moisés, prepara o povo, consagra, porque o 3º dia eu vou descer e o povo vai subir. Mas chega o dia, Moisés está preparado com o povo. Deus já está preparado antes da fundação do mundo. E quando Moisés começa a subir o monte, Moisés sobe o monte, o povo vem atrás e Deus começa a descer. A Bíblia diz que se escuta trovões, raios, fumaça, e aquele povo se amedronta. Se amedronta tanto que eles chamam Moisés e diz assim, em Êxodo capítulo 20: Moisés, faz o seguinte, eu vi que o nível é lá em cima, eu vi que é mais difícil do que eu pensei. Faz o seguinte, Moisés, vai ser difícil escutar a Deus. Fala, Moisés, tu a nós, para que Deus não fale a nós e nós morramos. Olha o que ele fala. Deus na mesma hora chama Moisés, porque eu creio que Moisés, o homem conhecido como o homem mais manso da Bíblia, ele chega para Deus e fala: calma, Deus, eu vou conversar com o povo. Mas só que Deus olha para Moisés, ele sabe o coração nosso, ele sabe o coração do povo, ele sabe as nossas intenções, e diz assim: Moisés, deixa o povo ir, porque eles não me querem. Deus queria um relacionamento e uma intimidade com aquele povo. Deus queria um compromisso com aquele povo. Mas aquele povo quis dizer assim: Moisés, faz o seguinte, entrega a vida a você, deixa a sua soberba, o seu ego, a sua vida, as suas coisas, o seu shopping, os seus passeios, deixa tudo de lado e serve você a Deus, e no domingo você vem falar conosco. Sabe por quê? Porque aí eu viro um crente só de domingo. Eu venho aqui, sento com a roupa bonitinha, escuto a Deus e vou embora na segunda fazer as mesmas coisas que eu fazia. E deixa eu dizer, irmãos,
sem relacionamento, sem intimidade, sem compromisso, nós não veremos a face de Deus. A nossa vida não muda, o nosso nível não sobe, nós não vamos em outras dimensões, e Deus quer você profundo. Deixa eu dizer, o compromisso não é para você se exaltar, mas é para te proteger. Coisa linda. Eu vou dizer de novo aqui desse lado: o compromisso não é para te exaltar, não é para deixar você grandão, não é para deixar você bonito na foto, mas é para te proteger. Deixa eu dizer aqui desse lado para vocês entenderem: o compromisso não é para te exaltar, não é para deixar bonitona na foto, não é para deixar bonito no status, mas é para te proteger. Deixa eu dizer, eu vou falar e eu não vou me cansar. Como que pode? Traficante, ladrão de carga, tribunal do crime, sentei aí. Era uma pessoa que ninguém dava nada, era uma pessoa que todos olhavam e diziam: esse daí Deus não muda. Sabe por que minha vida mudou? Por causa do compromisso, por causa da intimidade. Eu não estou aqui para me aparecer, mas eu estou aqui para me proteger. Cleito, proteger de quem? De mim mesmo. E quando você tem compromisso, você cresce, a sua família cresce, os seus negócios crescem, você prospera, sua vida é uma vida de bênção. Deixa eu te falar, não se entristeça comigo. Uma vez, eu não vou falar de novo, a minha esposa disse assim, até vocês decorar, ela falou: Cleito, é tão difícil, a gente não briga mais por pega isso, a gente não briga mais por nós, a gente não tem mais problema por nós, mas nós brigamos pelos outros. Nós temos que resolver problemas dos outros, nós temos que resolver BO dos outros, tudo é dos outros e nada nosso, nossa vida está boa. Então vamos fazer o seguinte, vamos entregar o cargo e vamos ficar sentadinho, bonitinho lá. Vamos comprar uma roupa bonitinha aí no culto de terça, sexta e domingo. Sabe o que eu falei para ela? Ela está ali, ó. Eu falei: no dia que eu largar a obra, no dia que eu largar o meu compromisso, me larga que eu mato eu e você junto. Sabe por quê? Porque eu sei de onde eu vim. Da onde eu orei para sair, eu não quero mais voltar. Eu sei quem eu era, e eu sei que se um dia eu largar esse compromisso, eu largar a obra, deixar a presença de lado, eu volto para o mesmo lugar de onde eu vim. E pior, quantas vezes, pastora? 7. Meu Deus, que igreja instruída. Uma salva de palmas a Deus pela vida de vocês. Vocês estão entendendo? O compromisso não me exalta, não me deixa na foto bonitinha, porque não está, mas só que me protege, irmãos. Aí eu disse assim para ela: aquilo que você falou, você respondeu. Por quê? Sabe por quê? Porque nós não brigamos, porque nós resolvemos o problema do outro, porque nós não temos problema, porque nós resolvemos o BO do outro. Nós temos sabedoria, porque nós resolvemos problemas dos outros. Então eu cheguei à conclusão: mesmo que eu não sei, mesmo que você não saiba, mas quando você tem compromisso, bate no peito e diz assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu não sei o lugar que o Senhor vai me colocar, mas eu sei que o compromisso vai me dar sabedoria, vai me dar discernimento, vai fazer eu crescer, vai encher minha casa de bênção. E deu meu filho. Deixa eu soltar essa para você, Cleito, mas é tão difícil os irmãos do meu lado. Você não conhece o irmão que está do meu lado. Sabe por que é difícil? Porque você não conhece você mesmo. Por quê? Porque Deus falou só para você suportar o seu irmão, mas por você, um Deus teve que dar um filho sem pecado para morrer por mim, por você.
coloca na balança. Eu tenho um texto muito lindo que diz assim: aquele que é mais amado, mais perdoa. Não, aquele que é mais perdoado, mais ama. Eu brigo com esse texto todos os dias. Por quê? Porque ali parece que está dizendo assim: não, peraí, se você tinha mais pecados, se você tinha mais problemas, então você é obrigado a servir os outros. Agora deixa eu te perguntar espiritualmente: qual preço foi pago? Por você que mentiu? Por você que às vezes fez o que não devia fazer? Para aquele que assassinou? Para aquele que roubou? Sabe qual o preço que foi pago? O mesmo. Então não é perguntar o que você fez, mas é perguntar o que se foi pago. E quando se vê o que se foi pago, você entende que você também não era merecedor, mas você está aqui pela graça. E a única coisa que nós podemos ter gratidão é servir. Oh, Jesus! Olha que lindo, deixa eu soltar essa. Às vezes você fala: mas o irmão é difícil, eu não vou para a cara dele. Aí Jesus, depois que é traído por Pedro, chama Pedro e diz assim: Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta. Você me negou, mas agora eu quero saber se você vai ter compromisso comigo. Talvez Pedro olhou para ele e disse assim: o que eu preciso fazer, Senhor, para me redimir? O que eu preciso fazer para mim fazer as coisas que eu quero? Aonde eu tenho que estar nas coisas que eu quero? Aí Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Ele olha de novo e diz: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. E ele diz de novo: Pedro, tu me amas? O Senhor sabe. O que ele diz? Então apacenta as minhas ovelhas. Você não deu glória porque você não entendeu. Sabe o que ele estava querendo dizer? Você não precisa amar suas ovelhas, você não precisa amar seus irmãos, você não precisa amar sua família, mas você precisa amar eu, para você poder apacentar, para você poder servir, para você ter um compromisso. É a partir dos olhos dele. Não é você amar o seu irmão, é você amar Cristo primeiro. Porque quando você ama Cristo, mesmo que você esteja cheio, o cheio só serve para você. Mas quando Deus te transborda, você começa a transbordar amor para o seu irmão da direita, para o seu irmão da esquerda, para o seu irmão da frente, para o seu irmão de trás, para as pessoas da rua, para os moradores de rua, para os traficantes, para as casas de paz, para a célula. Você transborda de amor. Pedro, tu me amas? Jesus, se fosse eu, estaria correndo aí. Vou perguntar de novo: Pedro, tu me amas? Fala: sim, Senhor. Pedro, tu me amas? E ele dizendo esta noite pela boca do profeta aqui: então apacenta as minhas ovelhas, tenha compromisso com a obra. Não vai dar nem para me chegar. Meu Deus. E Moisés, ele tira aquele povo, ele vê que aquele povo não quer um compromisso, mas Moisés é um homem de compromisso. Se eu pudesse dar um título a essa mensagem, seria: homens de compromisso e homens sem compromisso. Moisés vê que aquele povo só quer ver o lado deles, só quer ver a vontade deles, Joelma, mas não quer fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque eles têm um egocentrismo, eles são muito cheios do eu. Aí Deus diz assim para eles: bom, já que você não quer relacionamento, já que você não quer intimidade, eu vou te dar uma coisa: regras, limites. Cleito, de onde você tirou isso, pregador doido?
O que são os 10 mandamentos? Deixa eu te ensinar. Como que são os 10 mandamentos? Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não. Sabe o que é não? Não é limite. É limite para o filho que não quer relacionamento e intimidade com o pai dentro de casa. Aí o pai tem que impor o limite, dizendo assim: ei filho, não coloca o dedo na tomada, não coloca o dedo na panela, não sai depois das 10, não joga videogame até tarde, não. Mas quando o filho tem intimidade, quando o filho tem relacionamento, o pai não precisa pedir. Por quê? Porque o filho já sabe o que o pai quer. Deixa eu dizer uma historinha aqui do nosso irmão amigo Lili Eliseu. Ele disse assim que ele estava fazendo churrasco na casa dele, pastor. E aí ele comprou tudo para os meninos, fez o churrasco, comprou carvão, refrigerante, e estavam os jovens tudo lá fazendo churrasco. De repente faltou algo, e aí os jovens chegaram para a esposa do Eliseu e falaram assim: Eliseu, acabou o refrigerante e acabou também o carvão. Aí a esposa do Eliseu chegou para Eliseu e falou assim: ó, os jovens falaram que acabou algumas coisas, amor, dá um jeito. Aí Eliseu falou: mas eu já estou emprestando a minha casa, já comprei a carne, já comprei o carvão, já comprei o refrigerante, ele quer mais o quê? Deixa ele se virar. Aí a mulher, com aquela sabedoria, disse assim: amor, deixa eles, fala para eles lá naquele mercadinho da esquina que a moça te conhece, fala para ele ir lá e pegar as coisas, depois a gente paga, é coisa pouca, o mais importante é a comunhão. Aí aqueles jovens chegaram no mercadinho e disseram assim para a moça do caixa: olha, a gente veio buscar algumas coisas, mas só que a gente está na casa do pastor Eliseu, e ele pediu para marcar algumas coisas que depois ele vem acertar. Aí a moça falou: pastor Eliseu é legal, é gente boa, pode deixar, pega o que vocês quiserem, que ele pediu, e eu marco. E aí eles começaram a pegar, e tinha um meio endemoniado, pegou um corotinho dizendo: eu vou envergonhar ele, eu vou fazer ele passar vergonha, eu vou fazer essa mulher duvidar dele. E aí começou a moça a passar no caixa, o carvão, refrigerante, as balas, não sei o que, e só pi. Daqui a pouco ela passou o corote, parou. Aí eu falei: peraí, pastor Eliseu não pede isso, isso não é do pastor Eliseu, não é da índole dele. Sabe o que eu estou querendo dizer? Porque quando a gente não tem relacionamento, intimidade, a gente pede algumas coisas que Deus não quer para você. A Bíblia diz assim: pedi, não recebe, porque pede mal. Por que você está pedindo às vezes um carro para passar na chuva e molhar o seu irmão que está levando as crianças a pé para casa? Para que você pede uma casa? Para você fechar a casa e viver só vocês lá dentro, e não ter comunhão, uma intimidade, e não ter uma casa para Deus habitar ali e servir alguém? Para que você pede prosperidade? Para você humilhar o seu irmão? Para você humilhar a igreja que você congrega? Para você ver a igreja com necessidade e falar: eu não vou dar porque ninguém dá? Então continua aí. Se você faz aquilo que todo mundo faz, você vai receber aquilo que todo mundo recebe. Mas se você fizer aquilo que ninguém faz, Deus vai rasgar os céus esta noite e derramar o que Ele nunca derramou na vida de ninguém. Oh Jesus! Aquele povo não queria compromisso, intimidade, relacionamento, mas Moisés, compromissado, cheio de relacionamento, cheio de intimidade, que a Bíblia vai encher a boca e dizer: ele era amigo de Deus. Como você é chamado lá no céu?
Talvez você é chamado como aqueles homens que tentaram expulsar os demônios, e o demônio olha para ele e fala: olha, o Deus que você está falando eu conheço, o Paulo eu sei quem é, mas você não é conhecido. Ou talvez você tem relacionamento, intimidade e compromisso, e é igual Daniel, que quando Daniel ora, o anjo vem e diz assim: ei Daniel, você é muito amado lá no céu, e eu vim te trazer uma resposta. Oh Jesus, eu quero terminar, pode subir, ministério de louvor. E Moisés continua conduzindo aquele povo, mas só que Moisés chega diante de algo poderoso, diante de Deus revelar as suas leis, diante de Deus entregar aquilo que era mais precioso. E a Bíblia diz que o povo está lá embaixo. Moisés sobe para cima, demora 40 dias. Aquele povo que viu o mar vermelho abrir, que viu o exército sendo sugado, que viu as maravilhas descerem do céu. A Bíblia diz que quando eles olham e vê que Moisés está demorando, eles dizem assim: ei Arão, aquele homem que nos tirou do Egito, eu ia falar do exército, do Egito, ele sumiu, a gente nem sabe se ele vai mais voltar, está demorando tanto. Quando nós não temos paciência, nós perdemos a nossa bênção. É Deus dizendo esta noite: ei irmão, ei irmã, fica firme, porque a sua bênção depende da sua paciência. Agora aumentou glória. Moisés está 40 dias no monte, e aí o povo chama Arão e diz assim: Arão, faça-nos deuses, para que possamos adorar, porque esse homem sei lá quando vai voltar, e se vai voltar. Arão, induzido pelo povo, como o pastor Maicon disse, existem dois tipos de líder, mas Arão, induzido pelo povo, ele diz assim: tragam os pingentes. Sabe o que ele estava querendo dizer? Trazem as riquezas que Deus o fez os egípcios entregar a vocês. Tragam toda a riqueza, a prosperidade, o ouro, a prata. Tragam aqui que nós vamos fazer um bezerro de ouro. Sabe qual o maior dos pecados que aquele povo comete? Não é só a ingratidão, mas é dar aquilo que era de Deus para o mundo. Eu posso dizer uma coisa aqui, pastor? Vocês estão preparados? Deixa eu dizer algo. Sabia que todo mundo aqui dizima? Todo mundo dizima. As pessoas lá fora também dizimam. Mas sabe qual o problema? É que às vezes a gente não sabe para quem está dizimando. Ou talvez sabe, porque se você não dizima para Deus, você está dizimando lá fora. Sabe qual o maior problema? Mas Cleito, o que tem a ver eu gastar lá fora? A Bíblia vai dizer que o dinheiro é espiritual. O dinheiro, deixa eu ensinar algo. Você trabalha durante 30 dias, certo? Depois de 30 dias você recebe o quê? Depois de 30 dias você recebe o quê? O salário é o quê? Para você é um salário, para você é dinheiro. Mas sabe para que Deus é? É o seu sangue, é a sua vida. Você já parou para pensar que você vende 20, 30 dias para o seu patrão, para ele trocar a sua vida e o seu sangue por dinheiro? É por isso que quando o dízimo é decretado, quando a oferta é decretado, não é só papel, não é só valores, mas é sua vida, é o seu sangue. E quando você clama a Deus, está lá em Levíticos, você clama a Deus, Deus ele ouve. Quando ele abaixa, ele procura no altar o quê? Aliança. Sabe o que é aliança? O sangue.
Sabe o que é o sangue? O tempo. Sabe o que é o tempo? O dinheiro. Aí ele procura e fala: ué, mas não tem sangue, mas não tem vida, como que eu vou responder? Por que que eu quero dizer? Aquele povo foi tirado do Egito, lembra que eu falei? Aquele ouro, aquela prata, era para construir o tabernáculo. Deixa eu falar com a minha loucura aqui, pastora. Eu creio que a arca não era para ter 2 anjos, não era para ter 2 querubins. Se fosse eu, colocava 4. Mas sabe por que colocou 2? Porque você comeu o ouro de Deus. Fica tranquilo que eu não vou fazer apelo. Mas por quê? Porque hoje a igreja é necessitada. Porque Deus te levanta, Deus te prospera, Deus te entrega o ouro e a prata. Mas quando chega a hora de reconhecer, quando chega a hora de entregar, a gente come, a gente dá para outros deuses. Cleito, mas qual o problema? A Bíblia vai dizer que é espiritual e diz assim: aquele que você entregar, o salário você vai receber. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Olha que coisa linda, irmãos. Eu queria ficar aqui 2 horas falando disso. Mas aquele povo pega o que era de Deus e entrega no altar de Baal. É por isso que nós capengamos aqui. Eu vou falar que o pastor mandou guardar segredo. Às vezes nós capengamos porque fica vazando, porque tem alguma coisa para arrumar, aí fica assim correndo. Por quê? Porque a gente não tem um coração grato. É mais fácil, guarde isso, é mais fácil reclamar do que ajudar. Não é verdade? É mais fácil. Eu já ouvi muitos. Eu não vou falar de vocês, não vou falar de mim. Eu já reclamei muito: nossa, por que o pastor não arruma? Por que o pastor não tampa o buraco? Por que o pastor não arruma ali em cima? Por que o pastor não troca o piso? Por que o pastor não arruma o telão? Por que o pastor não arruma a pingueira? Sabe por quê? Porque é mais fácil reclamar do que fazer. Sabe o que Deus está te dizendo? Eu vou falar. Moisés, ele desce, ele quebra as tábuas, e aí Deus olha e fala assim: Moisés, esse povo pecou contra mim. Eu tirei-os do Egito e ele se entregou aos outros deuses, então eu vou matá-lo. Sabe o que Moisés fala? Não, Senhor, o Senhor não pode fazer isso. Aí ele olha para Moisés e fala: Moisés, posso fazer uma proposta grande para você? Vamos fazer o seguinte: vamos destruir todo o povo, e eu levanto outra nação a partir de você. Irmãos, quando isso chegou no meu ouvido, eu falei: Senhor, vai ter um monte de Cleitinho. É isso que nós pensamos. Sabe por que nós somos egoístas? A Bíblia diz assim, que Jesus fala: eu vos dou um novo mandamento, amar o teu irmão assim como eu vos amei. Aí Moisés olha e fala assim: Senhor, não destrua o povo, porque esse povo é seu. O que as outras nações vão falar? Senhor, se o Senhor for destruí-los, então risca o meu nome do seu livro. Irmãos, que loucura é essa? Quando eu ouvi isso, eu falei: esse Moisés é maluco. Eu pensei que nós era doido, mas ele é mais ainda. Você tinha coragem de ir para o inferno por causa do seu irmão do lado? Talvez você fale assim: ele é legal, né? Mas e o seu irmão que te atormenta? E seu vizinho que coloca o carro na porta da tua casa, na garagem? E o seu amigo de trabalho que fica te dedurando? E aquela pessoa que fica te atazanando? Você daria a sua vida no lugar dele? Sabe por que eu estou perguntando? Porque você amar aqueles que te amam é fácil. Até lá no mundão faz melhor do que nós. Por quê? Porque amigo é dinheiro do bolso.
Quem é amigo lá fora é quem é legal, mas a Bíblia vai dizer, Romanos 12 diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que ele está dizendo? Ei, aqui dentro não é quem merece, mas você tem que amar aquele que não merece, aquele que te atormenta, aquele que te atazana, aquele que te dedura, aquele que pega no teu pé. Por quê? Porque eu vou levantar o teu nível e vou derramar sobre você uma presença e uma unção poderosa sobre a sua vida. Pastor Moisés diz assim: não, Senhor, não os mate, mas tira o meu nome. Sabe o que eu quero dizer? Uma vez eu falei assim para um amigo, ele falou assim para mim: Cleito, rapaz, agora que eu estou na igreja, eu fui tão acolhido, era tão bonita, era tão legal, as pessoas me acolhiam, as pessoas me abraçavam. Agora que eu formei um compromisso com a igreja, eu vejo os defeitos. Deixa eu te contar um segredo. Eu não vou abaixar o nível tanto, mas até a sua família, até o seu cônjuge, quando você vai casar, é maravilhoso, é maravilhoso. Orem pela minha esposa, porque eu era maravilhoso. Meu Deus, ela falou: estourei no norte, pastor. Esse gordinho é o cara. Mas depois que entra para dentro, você não vê só as qualidades, você vê as... E sabe o que te faz crescer? Não são as qualidades, são os defeitos das outras pessoas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que você é reconhecido não pelas coisas que você conquistou, mas pelas coisas que você suportou. Então deixa eu dizer para você, é Deus te dando uma resposta nesta noite. Se Deus está te mostrando alguém que precisa ser mudado, alguma coisa que precisa ser mudado, não é para você reclamar e nem murmurar, mas é para você dizer igual Moisés: ei, Senhor, se o Senhor me mostrou alguma coisa errada, eu não vou reclamar, mas eu vou orar, eu vou ajudar. Se eu ver alguma coisa errada, eu não vou murmurar, mas eu vou fazer. É isso que Deus quer. Por quê? Porque reclamar todo mundo, mas fazer são poucos. E se você faz a mesma coisa que é feita todas as vezes, é o mesmo resultado. Mas se você bater no peito e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, dá na minha mão que eu vou, eu entrego o que eu tenho para fazer, eu estou disponível na tua obra, aí Deus vai olhar do céu, vai rasgar os céus, vai derramar uma bênção e vai sair uma voz dizendo assim: este é meu filho, esta é minha filha, de quem eu me comprazo. Oi, irmão. Moisés, eu vou terminar, pastor. Moisés, ele fala isso para o povo. Aí Deus muda de ideia. Irmãos, você tem esse poder. Eu não vou falar poder, eu vou mudar a palavra. Você tem essa humildade, você tem essa mansidão, você tem essa entrega. Por quê? Porque poder, autoridade, todo mundo quer. Ai, meu Deus. Mas paciência, mansidão, ninguém quer. Por quê? Porque vai ser conhecido como bobo. Mas eu preciso ser conhecido como bobo aqui. Mas quando o céu se abrir, aquele portão ser escancarado, Jesus olhar para mim e dizer: ei, meu filho, entra para o gozo do seu Pai. É melhor ser reconhecido como servo. E não importa se alguém coloca um título de bobo em você. É Deus que está falando, irmãos. Moisés olha para Deus, muda a opinião de Deus, pastor, como pode? E quando ele muda, Deus fala assim: então tá bom, Moisés, por amor a você, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um anjo. Anjo é bom, não é?
Se eu dissesse aqui no começo da pregação, eu estou vendo o anjo visitando a igreja, toda a igreja ia pular, toda a igreja ia pipocar. Mas quem tem compromisso, quem tem presença, quem tem intimidade, quem tem relacionamento, sabe que não quer só anjo, mas quer a presença plena de Deus. É valorizando a presença. Aí eu quero terminar com o versículo que eu acabei começando a ler. Deus olha e fala: tá bom, Moisés, a minha presença vai contigo. Aí Moisés olha de novo e diz assim: por que eu quero dizer? Contigo é quem? Fala, contigo é eu. Era Deus falando: eu vou com você só, Moisés, mas o povo eu deixo de lado, pastora. Olha que interessante, pastora. Eu vou contigo, eu vou com você, Moisés, mas com o povo eu não vou. Aí ele diz assim: comigo não, Senhor, eu quero que o Senhor vai conosco. Olha Moisés, olha Moisés colocando as pessoas do lado dele, dizendo: ei, irmão, eu sei que a salvação é individual, mas eu quero que você vai comigo. Johnny, eu quero que você vai comigo. Diego, eu quero que você vai comigo. Miss, eu quero que você vai comigo. Rodolfo, eu quero que você vai comigo. Ana, eu quero que você vai comigo. Giovana, eu quero que você vai comigo. Era Moisés dizendo: ei, eu posso ir sozinho, mas eu estou disponível para colocar na brecha, para que todos vão. Irmãos, olha que coisa linda. Aí o povo olha Moisés, a conversa, e diz assim, que o povo chora. A Bíblia diz que quando o povo ouve que Deus não vai, o povo chora. Não era um choro de arrependimento, não era um choro porque eles valorizavam a presença. Ela era chorando, dizendo assim: Senhor, se o Senhor não for conosco, não vai ter mais bênção, não vai ter mais chave de carro, não vai ter mais mar aberto, não vai ter cordonizes caindo, não vai ter roupa crescendo, não vai ter sapato desgastando. Era isso que o povo estava com medo. Aí Moisés, para terminar, diz assim: ei, Senhor, o Senhor pode abrir o mar vermelho, o Senhor pode fazer sair água da pedra, o Senhor pode me dar carro, o Senhor pode me dar casa, o Senhor pode me dar uma esposa, o Senhor pode me dar um esposo, o Senhor pode me dar prosperidade, o Senhor pode me dar um emprego, o Senhor pode derramar prosperidade, mas se o Senhor não for, eu não quero nada. Deixa eu terminar. Sobe, pastor. Irmãos, o compromisso, ele atrai aquilo que nós não podemos alcançar. Por que, pastor Estela? Porque o povo não queria compromisso. E qual o final do povo? Vocês não entrarão na terra, vocês não vão ser salvos, vocês não vão para a terra prometida. Mas e Moisés, que tinha compromisso? Ele foi para a terra prometida. Ei, pregador, você é ruim, hein, pregador? Ô Cleito, da onde você tirou isso que Moisés foi para a terra prometida? A terra prometida era Israel, era Jerusalém, era a terra abençoada, era a terra onde o pastor e a pastora foi. Mas Cleito, a Bíblia vai dizer que Moisés é levado ao cume do monte. Jesus manda ele abrir os braços, Deus manda ele abrir os braços e sopra e ele morre. Cleito, da onde você tirou isso? Que Moisés entrou na terra prometida. Quem disse que Moisés morreu? Porque a Bíblia vai dizer, pastor, que não pode o morto voltar à vida, senão a Bíblia não está certa. Mas aí, passados-se algumas centenas de anos, pastor, a Bíblia vai dizer em Mateus 16 que Jesus está falando do plano divino para os discípulos. E ele diz assim: quem quer
quer vir após a mim, vai ter que renunciar, pegar a tua cruz, deixar a sua vida para trás. Mas no versículo 17, capítulo 17, pastora, a Bíblia vai dizer que Jesus chama Pedro, Tiago e João, e quando ele vai até o cume do monte, quem está lá transfigurado? Moisés e Elias. Deixa eu dizer, quem disse que as promessas de Deus, que Deus deu para você, e você tem intimidade e relacionamento, não são cumpridas? Deixa eu dizer para você, a escravidão não vai te engolir, os problemas não vão te afundar, as adversidades vão acabar com você, a sua esperança não vai te engolir, porque a promessa de Deus, quem valoriza a presença eu afinei os seus ouvidos, e logo, logo eu tocarei a trombeta, e vocês subirão comigo. Oh, dá uma salva de palmas a Deus. Vai tocar. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não me ver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a